A CPI dos atos antidemocráticos do Distrito Federal vai ter uma sessão secreta. Isso vai ser necessário porque o homem que colocou uma bomba, que felizmente não explodiu, em um caminhão-tanque, disse que estava sendo ameaçado. Reconvocar o senhor numa sessão secreta, onde o senhor vai poder falar tudo. Eu estou falando aqui da CPI dos atos antidemocráticos do Distrito Federal. É diferente da CPMI lá dos atos golpistas do 8 de janeiro, que está rolando a nível federal, né? Daí a gente está falando do depoimento do Alan Diego dos Santos. É um Alan dos Santos, mas não aquele Alan dos Santos, que prestou depoimento no último dia 29 de junho, né? E, cara, a sessão foi uma maluquice. Sério, uma maluquice. Contou com o cara dizendo que estava lá porque queria saber do código-fonte, mas não sabia o que era código-fonte. É uma pergunta simples de ser respondida. O senhor falou mais de uma vez aqui que os protestos eram para terem informação do código-fonte. O que é o código-fonte? É isso que eu queria saber. Quer dizer que o senhor fazia... O senhor é debochado mesmo, né? Também teve a questão da comida. Ali, tinha comida, Tinha comida, comemos ali à vontade, até a hora de ir embora, né? E era comida boa, boião bom, como é que era? Ah, lá no QG era mais ou menos, né? É. A comida era melhor do que a lá do presídio? Ah, com certeza, né? Mas para quem já passou fome ou passou dificuldade, todas as comidas são boas, abençoadas, é só abençoar todos os dias, né? Tinha um churrasquinho de picanha? Ah, sempre, tinha uma costela, né? Uma ponta de peito. Ponta de peito, é? É, ué. O povo comia bem, rapaz. Comia bem? Comia. E vocês não tinham preocupação de saber quem é que estava pagando essa boa comida? Não, nunca tive. Boa estratégia ali do Chico Vigilante, né? De vai deixando o cara se sentir à vontade e tal. Agora me conta, quem foi que pagou? Quem foi que pagou? Só falta ele falar, que legal, quem é que pagou a guloseima? Pois é. Olha só, vou te dizer, mano. Mas o ponto importante mesmo dessa sessão foi esse aqui. A ser respondida. E que o senhor não respondeu porque o senhor disse que é ameaçado aqui. Que tem muitas pessoas que querem o mal da sua família e que querem o mal do senhor. Sim. O senhor disse isso aqui, é verdade? Sim. Nós vamos fazer, senhora, porque nós queremos exatamente descobrir quem são os terroristas. Usaram o senhor. O senhor foi usado. Portanto, nós vamos reconvocar o senhor numa sessão secreta, onde o senhor vai poder falar tudo. Então, basicamente, ele falou que ele foi ameaçado para colocar a bomba, que ele foi ameaçado para não falar o que estava acontecendo, e daí foi determinada aí essa sessão secreta. É claro, a gente tem que pensar que existe um interesse por parte dele nessa narrativa do foi ameaçado, né? Ele meio que está tentando tirar o dele da reta. Então, claro, tem que ser levado aí com algum nível de suspeição. Mas já foi determinado aí, vai ter uma sessão secreta da CPI dos atos antidemocráticos lá da Assembleia Legislativa do Distrito Federal, para tentar ouvir esse cara de novo e tentar descobrir coisas que ele disse que não pode falar ali. A sessão secreta, para quem não entendeu, funciona o seguinte: você põe num lugar que não tem câmera para ele falar aquilo que depois a gente vai saber aqui no Meteoro e a gente vai comentar. É basicamente isso. Ele vai chegar lá, ele vai ter esse papo também de picanha, ou às vezes não tão, dependendo se não tiver alguém tão bem-humorado, né? Pode ir logo ao que interessa, e aí ele vai ter que falar realmente a motivação dele ter sido chamado, porque aí ficou mais no campo desse teatrinho. Só que aí o mais importante é isso, saber quem está por trás dele.
A partir desse momento, ele vai, ele tem que ser responsabilizado por tudo que ele participou, é como a gente falou, por isso que eu volto no corte anterior, a fotinho que Sofia colocou aqui do ex-presidente rumando, né, felizmente, rumando para o caminho da... Eu gostei do desenho da porta, né, tem uma coisa meio... fim de tudo, né, tudo escuro é o fim, seria o fim de tudo. Só que aí tem muita gente para ir atrás dele. E essas pessoas, independente, porque tem isso também, né, Sofia? Porque o que a gente percebe também é assim, na hora de quebrar os três poderes, todo mundo muito valente, você vê os prints, né? Você pega aquele período, até um pouco antes, né? Que teve gente que falou, esse vai ser nosso primeiro ato contra o governo Lula. Aí estava todo mundo muito valente, e normalmente assim. E aí, quando cai e acontece o que aconteceu, os valentões, o que acontece? Cada um vai arranjando, um pega atestado para não ir na sessão, o outro vai falar que, não, o Pix foi o hacker que fez para pedir dinheiro para o ex-presidente, e nesse caso tem os que vão falar que vai ter muita gente doente, e vai ter aquele que a gente também tem que separar da pessoa, Sofia, para mim, que é a pessoa simples, humilde, que é trabalhadora, né, que você olha no seu dia a dia, que são trabalhadores como a gente. Agora, não é porque ele é um homem que pode ter comido, morado em situação de rua, ele aprendeu sobre esse jogo, participou desse jogo e tem que ser responsabilizado pela consequência do que ele fez dentro desse jogo. Porque você vai vendo o discurso que ele está levando, que alguns levam de sou uma pessoa simples, né? Eu não tinha entendimento total daquilo que estava acontecendo, né? Falaram que era para fazer isso, mas daí eu vi que depois cresceu, eu já estava lá, não tinha como sair daquilo, ou fui coagido porque tem uma dívida, porque tem... Gente, a gente conseguiu chegar até aqui, as escolhas são feitas do que vai acontecer na posteridade. Então, o discurso dele eu também sei para onde vai, estou percebendo. Vai para sair para esse lugar de simplório, faz uma fala mais bem diferente daquela, tenho menos isso. A gente sabe que tem vários perfis, mas todos os perfis, Sofia, independente do que for, tem que explicar quem pagou essa picanha aí, essa carne dentro desses acampamentos aí. É isso que a gente quer saber. Quem é que pagou? Né? Quem é que é o dono quem é que bancou a estrutura? Porque a gente está falando do 8, né? Mas existiu, depois tem que abranger essas estruturas todas de todos os quartéis do Brasil. Não vem falar que o pessoal... nesse caso não é nem do 8, né? Porque esse cara foi o que tentou colocar uma bomba em um caminhão-tanque que estava próximo ao aeroporto de Brasília, que foi na véspera de Natal. Já tinha os acampamentos. Oi? A gente tem que lembrar uma coisa, desculpa, pastor. A bomba, ela tem que ser feita com técnica e tem que ser feita com insumos. Tem que ter um caminhão. Todo esse engendramento que a gente vê de todo esse período tem que saber quem são os financiadores. Exatamente. Tem que saber. E é isso que a gente tem que saber em todos esses momentos, desde a picanha até da bomba, eles têm que ser responsabilizados e um ver com esse papo, eu sei o código-fonte para dar essa de tenho menos conhecimento, estava ali, não. O que ele falou e o que ele está dentro, ele vai ter que se responsabilizar. É isso que a gente quer, a gente só quer isso. Se ele estivesse na casa dele igual a gente estava nesse período, né, apenas trabalhando, ele não estaria ali onde ele está.